Bom, sejam bem-vindos à nossa videoaula sobre a competência 2 da redação do Enem. Nós vamos dar continuidade aqui ao estudo das 5 competências que são exigidas na prova do Enem, na redação especificamente, não em toda a prova, mas na redação do Enem. Isso de acordo com o próprio material disponibilizado pelo INEP, como nós já afirmamos na videoaula anterior. Então vamos aí ao estudo dessa segunda competência, competência número 2 da redação do Enem. Primeiro vamos à leitura da competência, vamos à formulação da competência como aparece para todos os candidatos da redação. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Essa segunda competência diz respeito à capacidade de compreender a proposta da redação, que é apresentada todos os anos para os estudantes. Cada ano vocês sabem que é uma proposta de redação diferente. Então, a primeira parte da competência diz respeito a entender, a compreender essa proposta. A segunda parte da competência diz respeito a aplicar os conhecimentos construídos pelo estudante durante todo o ensino médio para discutir esse tema que é proposto. E a terceira parte da competência diz respeito a fazer isso dentro da estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Ou seja, existe uma tipologia textual específica que é exigida dos estudantes para que ele produza o texto de acordo com o tema que é proposto. O segundo aspecto a ser avaliado no seu texto é a compreensão da proposta de redação, composta por um tema específico a ser desenvolvido na forma de texto dissertativo argumentativo. Ou seja, a proposta exige que o participante escreva um texto dissertativo argumentativo, que é um texto em que se demonstra, por meio de argumentação, a assertividade de uma ideia ou de uma tese. Nessa competência, nessa segunda competência, o estudante precisa compreender o tema, identificar qual é a proposta que ele vai discutir, para que ele possa argumentar, construir a sua redação. A sua redação deve obedecer a uma tipologia específica, um tipo de texto específico, que é o texto dissertativo argumentativo. É mais do que uma simples exposição de ideias. Por isso, você deve evitar elaborar um texto de caráter apenas expositivo, devendo assumir claramente um ponto de vista. Além disso, é preciso que a tese que você irá defender esteja relacionada ao tema definido na proposta. Assim, você atenderá às exigências expressas pela competência 2 da matriz de avaliação do Enem. Trata-se, portanto, de uma competência que avalia as habilidades integradas de leitura e de escrita. Leitura porque você precisa compreender o tema, saber sobre o que você vai argumentar, sobre o que você vai discutir. Então, é uma capacidade de leitura, uma competência de leitura, de compreensão, de interpretação textual. Segundo, uma competência voltada para a escrita, uma capacidade de escrita, uma habilidade de escrita. Você precisa escrever um texto dissertativo argumentativo. Ele não pode ser um texto do tipo dissertativo expositivo, tem que ser argumentativo. Você precisa defender um ponto de vista, você precisa apresentar uma tese, discutir essa tese, argumentar em torno dessa tese e, no final, apresentar uma proposta de intervenção social, de mobilização social, uma proposta de solução. O tema constitui o núcleo das ideias sobre as quais a tese se organiza e é caracterizado por ser uma delimitação de um assunto mais abrangente. Por isso, é preciso atender ao recorte temático definido para evitar tangenciá-lo ou, ainda pior, desenvolver um tema distinto do determinado pela proposta. Tem duas possibilidades que pode acontecer aí, que pode dar errado na hora de escrever o seu texto, que é ou abandonar completamente o tema da proposta da redação do Enem, ou falar do tema, mas de forma tangenciada. Isso nós vamos ver mais adiante o que, isso significa. Mas ou você pode fugir totalmente do tema, ou você pode fugir parcialmente do tema. Esse na verdade, esses são dois desvios que pode acontecer nessa segunda competência.
Outro aspecto avaliado na competência 2 é a presença de repertório sociocultural, que se configura como uma informação, um fato, uma citação ou uma experiência vivida que de alguma forma contribui como argumento para a discussão proposta. O repertório sociocultural são os conhecimentos adquiridos pelo estudante que possam ser mobilizados para que ele argumente, discuta em seu texto a partir do recorte temático, a partir do tema que é apresentado para o exame, para a realização dessa redação. Então, esse repertório sociocultural diz respeito a informações, a conhecimentos, a experiências que o estudante tem, que o estudante acumulou ao longo de sua formação e que ele vai usar isso em seu texto para argumentar, para discutir o tema que foi proposto ali na redação do Enem. A partir dessas considerações, seguem algumas recomendações para atender plenamente as expectativas em relação à competência 2. Então, essas são recomendações do próprio INEP para que o estudante possa atender de forma completa a essa segunda competência que será cobrada, que será exigida no exame. Leia com atenção a proposta da redação e os textos motivadores para compreender bem o que está sendo solicitado. A leitura atenciosa da proposta, do tema e também dos textos motivadores vai ajudar você a não fugir desse tema e também a não tratá-lo de forma parcial. Então, em primeiro lugar, é preciso uma leitura cuidadosa do tema e dos textos motivadores para compreender exatamente em torno de que você vai discutir, em torno de que você vai argumentar. Claro que você vai ter que se posicionar em relação a esse tema, apresentando assim a sua tese lá na introdução do seu texto, e em seguida você vai discutir e argumentar. Reflita sobre o tema proposto para definir qual será o foco da sua discussão, isto é, para decidir como abordá-lo, qual será o ponto de vista adotado e como defendê-lo. A redação do Enem ela apresenta um tema. Esse tema, em relação a esse tema, o estudante precisa se posicionar. Você precisa se posicionar em relação ao tema. Então você precisa compreender bem o tema, pensar bem a respeito, para que você possa se posicionar em relação ao tema, criar a sua tese, que vai aparecer na sua introdução. Então não é somente compreender bem o tema e já ir escrevendo sobre ele, é preciso que você tenha um posicionamento em relação ao tema, que você decida como você vai discutir, como você vai abordar, como você vai argumentar. Não copie trechos dos textos motivadores. A recorrência de cópia é avaliada negativamente e fará com que sua redação tenha uma pontuação mais baixa ou até mesmo seja anulada como cópia. Evitar copiar fragmentos dos textos motivadores. Você vai se posicionar, você vai apresentar argumentos a partir dos seus conhecimentos do seu repertório sociocultural e é preciso que você evite essas cópias. Isso pode acabar reduzindo a sua nota ou até mesmo anulando toda a sua produção textual, toda a sua redação. Evite ficar preso às ideias desenvolvidas nos textos motivadores. Os textos motivadores são isso, textos motivadores. Eles servem como um contraponto e como algumas sugestões de reflexão. Mas você não deve, não pode, não deve ficar preso a essas ideias que são sugeridas nesses textos motivadores. É preciso que você faça uma expansão dessa reflexão, é preciso que você é, tente compreender e refletir sobre o assunto a partir de outras perspectivas, de outras ideias, reunindo assim um pensamento próprio, original. Você pode se apropriar dessas ideias para construir sua argumentação, mas não deve se esquecer de utilizar informações de outras áreas do conhecimento, que é o seu repertório sociocultural. Aquilo que eu sei sobre esse assunto, aquilo que eu sei sobre esse tema, aquilo que eu aprendi, é que, que faz uma relação, que tem uma ligação com esse tema. Então, não é apenas o que é sugerido pelos textos motivadores, mas também as informações e os conhecimentos que eu trago comigo. Utilize informações de várias áreas do conhecimento, demonstrando que você está atualizado em relação ao que acontece no mundo. Essas informações devem ser pertinentes ao tema e usadas de modo produtivo no seu texto.
evidenciando que elas servem a um propósito muito bem definido, ajudá-lo a validar seu ponto de vista. Isso significa que essas informações devem estar articuladas à discussão desenvolvida em sua redação. Informações e citações soltas no texto, por mais variadas e interessantes que sejam, perdem sua relevância quando não associadas produtivamente à defesa do ponto de vista desenvolvido em seu texto. Utilizar diferentes informações das diferentes áreas do conhecimento para construir a sua argumentação. Não ficar preso aos textos motivadores, apresentar informações interessantes, curiosas, instigantes, mas que façam parte de uma estrutura, de uma argumentação bem organizada, de uma argumentação bem estruturada. Não é simplesmente eu vou colocar essa informação aqui porque eu acho ela bem interessante relacionada ao tema. Mas essa informação ela precisa ser coerente com o que você está escrevendo, com a forma como você está escrevendo, como você está organizando o seu texto. Mantenha-se dentro dos limites do tema proposto, tomando cuidado para não se afastar do seu foco. Esse é um dos principais problemas identificados nas redações. Nesse caso, duas situações podem ocorrer: fuga total ou tangenciamento ao tema. Tente manter a sua discussão dentro do tema proposto. Não faça considerações de assuntos que tenham pouca relação com o tema que foi proposto na redação. Escolha de preferência um recorte dentro desse tema, um recorte temático. Então, baseando-se nessa ideia de fuga total ou tangenciamento ao tema, nós vamos ver aqui qual é a definição desse material do INEP em relação à fuga total. O que é fuga total ao tema? Considera-se que uma redação tenha fugido ao tema quando nem o assunto mais amplo, nem o tema específico proposto são desenvolvidos. Ou seja, quando você não fala nem do tema principal e nem de um tema, de um assunto, que é uma espécie de subtema dentro daquele tema. É uma ideia secundária dentro dessa ideia principal. Quando você foge completamente desse tema ou de um assunto específico ali dentro desse tema, quando você foge dessas ideias que são apresentadas como proposta temática, você fugiu completamente do tema. O que é tangenciar o tema? Fuga total é quando você não aborda nem o tema nem assunto. E o que é tangenciar? Considera-se tangenciamento ao tema uma abordagem parcial baseada somente no assunto mais amplo a que o tema está vinculado, deixando em segundo plano a discussão em torno do eixo temático objetivamente proposto. O tema tem uma relação com um assunto mais amplo, com uma temática, que é um conjunto de temas próximos. Esse tema tem essa ligação. Tangenciamento é quando você justamente foge do tema específico da redação e fala sobre assuntos que tenham uma relação, mas uma relação não tão próxima com o tema que é proposto para o Enem. Então, isso aqui é tangenciar. Quando você foge do tema proposto, do tema principal proposto para a redação do Enem. O que é não atender ao tipo textual? Nós sabemos que a redação do Enem ela exige um tipo específico, que é o texto dissertativo argumentativo. Quando é que você não atende ao tipo textual? Não atende ao tipo textual a redação que está predominantemente fora do padrão dissertativo argumentativo, apresentando poucos ou nenhum indício de caráter dissertativo, explicações, exemplificações, análises ou interpretações de aspectos dentro da temática solicitada, ou de caráter argumentativo, defesa ou refutação de ideias dentro da temática solicitada. O que pode acontecer é que o estudante ele pode produzir um texto que seja expositivo e não argumentativo. O texto precisa ser de natureza dissertativa argumentativa, apresentar o ponto de vista, o posicionamento do autor do texto, do estudante, em relação ao tema proposto, mas fazer isso por meio de argumentos. O objetivo do texto dissertativo é convencer o leitor do ponto de vista do autor em relação ao tema que foi proposto para que ele discutisse, para que ele argumentasse. Então você não pode fugir
dessa ideia do texto dissertativo argumentativo. O que é um texto dissertativo argumentativo? Bom, é interessante ver quais são as principais características do texto dissertativo argumentativo. Embora ele seja muito estudado, principalmente no ensino médio, é bom ver qual é o posicionamento do INEP em relação a essa tipologia textual. O texto do tipo dissertativo argumentativo é aquele que se organiza na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto, ou seja, ele é um texto em que o autor ele se posiciona em relação a um assunto, ele se posiciona em relação a um tema. É fundamentado com argumentos a fim de influenciar a opinião do leitor, tentando convencê-lo de que a ideia defendida está correta. É preciso, portanto, expor e explicar ideias, e não apenas expor. Daí a dupla natureza desse tipo textual. É argumentativo porque defende uma tese, uma opinião, e é dissertativo porque utiliza explicações para justificá-la. O texto é dissertativo argumentativo. Ele vai apresentar uma tese e defender essa tese por meio de argumentos. Ele é um texto persuasivo, ele é um texto que busca convencer o leitor de que o seu posicionamento em relação ao tema está correto, é o melhor posicionamento. Ele tenta convencer o leitor a aderir àquelas ideias. Então, ele tem que trazer essa natureza de persuasão, de convencimento durante toda a produção, durante todo o texto. O objetivo desse texto é, em última análise, convencer o leitor de que o ponto de vista em relação à tese apresentada é acertado e relevante. Para tanto, mobiliza informações, fatos e opiniões à luz de um raciocínio coerente e consistente. Eu preciso convencer o meu leitor de que o meu ponto de vista é importante, o meu ponto de vista é precioso. Então, minha argumentação tem que ser consistente, o meu raciocínio tem que ser coerente, o meu texto precisa ser coerente, coeso, consistente, o meu texto precisa ser claro, e ele precisa ser constituído por meio da defesa de uma tese, e isso se dá através de uma boa argumentação. O quadro a seguir apresenta os 6 níveis de desempenho que serão utilizados para avaliar a competência 2 nas redações do Enem. É um quadro que tem a pontuação da mais baixa até a mais alta em relação a essa competência 2. Vamos dar uma analisada nesse quadro. Aqui nós temos da nota mais baixa, que é 0, até a nota mais alta, que são 200 pontos. Então, nós vamos ver aqui quais são os níveis de proficiência, os níveis de domínio do estudante na sua produção textual em relação a essa competência 2. Ele vai tirar 0 quando ele tiver uma fuga ao tema, não atendimento à estrutura dissertativa argumentativa. Nestes casos, a redação recebe nota 0 e é anulada. Ele vai ficar com 40 pontos quando apresenta o assunto tangenciando o tema ou demonstra domínio precário do texto dissertativo argumentativo, como traços constantes de outros tipos textuais. É uma situação em que o estudante ele não só tangencia o tema, como ele também não tem segurança na produção de um texto dissertativo argumentativo. 80 pontos. Desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos dos textos motivadores ou apresenta domínio insuficiente do texto dissertativo argumentativo, não atendendo à estrutura com proposição, argumentação e conclusão. Então, aqui já tem um nível um pouquinho mais elevado em relação a 40 pontos, porque ele consegue desenvolver o tema, só que ele recorre aos textos motivadores fazendo uma espécie de cópia desses textos motivadores. E também o seu domínio em relação ao tipo dissertativo argumentativo, ele não é satisfatório. 120 pontos. Desenvolve o tema por meio de argumentação previsível e apresenta domínio mediano do texto dissertativo argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. Aqui é um domínio mediano. 160 pontos. Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e apresenta bom domínio do texto dissertativo argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. Aqui ele já está em um nível satisfatório, em um nível legal. E por último, 200 pontos, que é o nível mais alto.
Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo, que é quando o estudante está em um nível plenamente satisfatório, plenamente desenvolvido dessa competência 2. Bom, e mais uma vez nós trazemos aqui o material usado para a elaboração desta videoaula, que é a apostila Redação do Enem 2020, cartilha do participante. Então, até a próxima videoaula, quando nós vamos falar de mais uma dessas competências que são exigidas na redação do Enem.